é pensamento de um único ministro, é uma manifestação, pelo menos por maioria dos magistrados, quando vem uma decisão do STF. Alexandre de Moraes é alvo deste processo no Tribunal do Distrito da Flórida por ter tomado decisões contra a rede Hubble, determinado que fosse retirado do ar o perfil de uma pessoa que é foragida da justiça brasileira e que vem fazendo publicações há anos com ataques a instituições, a políticos, a autoridades, com disseminação de mentiras, de incitação do povo, a exemplo do que vimos no 8 de janeiro, para que novos ataques, novas manifestações que não têm nada a ver com liberdade de expressão venham a acontecer para o cometimento de crime no Brasil. Quando o ministro Alexandre de Moraes decide, ele está falando em nome de uma instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando a justiça de um outro país vem intimar e tentar até julgar uma autoridade brasileira, isso está dentro da nossa soberania, né? Está afrontando a nossa soberania. E quando uma decisão, uma intimação vem de um outro país, de uma outra justiça, tentando apequenar ou até invalidar uma decisão do Brasil, isso aí deixa de ser contra um homem, Alexandre de Moraes, passa a ser contra um país, né? Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse por que o ministro é processado nos Estados Unidos por decisões tomadas aqui no Brasil. Sim, eu estava escutando um comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? Estão falando de soberania. A questão é muito simples. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode regir dentro do território brasileiro, ok? Aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, o poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro do Supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto. A repórter explicou claramente que era falando de política brasileira, que podia impactar a percepção de pessoas no Brasil. Isso não é um estándar sério. Se o usuário se encontra nos Estados Unidos, está protegido pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos, assim como qualquer pessoa dentro do território brasileiro está protegido pelas leis e a Constituição do Brasil. Então, o ministro encaminha ordens de sigilo, de censura, sigilosas, por e-mail, totalmente indevido, para Rumble, na Flórida. Okay? Não notifica o governo dos Estados Unidos e não notifica a justiça americana. Simplesmente manda e ordena ou demanda ações da Rumble. Quais são essas ações? Tira o conteúdo, bloqueia a conta, me entregue os dados de cadastro desse usuário e bloqueia a monetização das contas. Então, vamos lá. Primeiro, tira o conteúdo. Isso é speech, né? Isso é debate protegido pela primeira emenda dos Estados Unidos. Uma empresa americana operando em território americano não pode simplesmente bloquear o conteúdo falado por usuários americanos em território americano. Segundo, me entrega os dados. Isso viola a lei dos Estados Unidos. Tem uma lei chamada Stored Communications Act, que é uma lei federal nos Estados Unidos, que proíbe a uma empresa divulgar os dados privados se não tem uma autorização judicial dos Estados Unidos. Então, você não pode encaminhar por e-mail um mandado do Brasil para pedir que te divulguem os dados de um usuário americano. Terceiro, para a monetização das contas. Ou seja, o que é uma monetização da conta? Transferências bancárias entre um usuário e uma empresa dentro do território dos Estados Unidos. Em que mundo jurídico cabe a ideia de porque você não gosta do conteúdo de um usuário do território americano, você estando no Brasil pode bloquear a monetização da conta dentro dos Estados Unidos, sem notificar e às costas do governo americano e da justiça americana, né? Então, ele simplesmente foi processado porque isso que eu estou explicando é indefendível. Não tem como defender isso, é totalmente ilegal. Viola a Constituição dos Estados Unidos, viola as leis americanas, viola os tratados entre Estados Unidos e Brasil, porque esse não é o procedimento. Obviamente o ministro sabe qual é o procedimento. E uma última coisa, que se não for um caso isolado, ele pediu para bloquear 2 usuários brasileiros, residentes na Flórida, um deles cidadão americano, e num dos casos, uma barbaridade tão absurda que ele pediu bloquear uma conta que tinha postado 9 vídeos, 6 dos quais eram de música e 3 de política brasileira.
ok? Tem que bloquear a conta inteira. Então, a Rumble, obviamente, se recusou a violar a Constituição dos Estados Unidos, se recusou a violar a lei americana, tentou diálogo com o ministro, que se recusou, ele só respondeu escalando, né, como vocês já sabem, a metodologia dele, com maiores e maiores ameaças. Então, a empresa, junto com a outra mídia, foram para a Justiça dos Estados Unidos para pedir assistência pelo, basicamente, assédio que estava sofrendo do Alexandre de Moraes. Basília, por favor. Olá. Olá, doutor Martim, ótimo falar com o senhor agora nesta nova casa. Que bom que o senhor acompanhou o comentário que eu fiz antes do início dessa entrevista, ótimo. O senhor, como representante da Hubble e da mídia, da Triple Media, o nome Trump é muito forte. E a dúvida que fica é o quanto o presidente americano está por dentro destas ações que são feitas pela empresa que leva o nome dele, né? O senhor acha que há um alinhamento sobre o que pensa e como decide também o presidente americano, Donald Trump? Queria saber, assim, até para esclarecer para nós jornalistas, o quanto o Trump tem a ver com essas ações judiciais, com as iniciativas dos senhores enquanto advogados que representam a Hubble, e também saber, diante de tantos argumentos, alguns deles trazidos pelo senhor aqui nesta breve entrevista, por que a justiça americana não decidiu pela condenação do ministro Alexandre de Moraes até agora, sendo que esse processo já tramita há mais de ano na justiça americana. E o senhor entrou até com outras ações também em relação a muitas das posturas, decisões já tomadas pelo Moraes aqui sobre redes sociais americanas, sobre usuários brasileiros que utilizam estas redes sociais americanas. Então, isso eu gostaria muito de saber. O senhor, como um representante dessas ações, como o senhor explica o fato da justiça americana até agora não ter decidido nada a respeito deste processo? E o quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dá o nome a esta empresa, Triple Media, está inteirado sobre estes assuntos? Perfeito. Bom, sobre a primeira pergunta, se você quer saber o que pensa o presidente Trump, eu acho que ele se cansou de pronunciar publicamente o que ele pensa sobre o assunto o ano passado. Se não me engano, teve uma carta pública, teve a designação de revogação dos vistos, o secretário Rubio falou sobre o assunto, o secretário Bessent falou sobre o assunto, o presidente mesmo deve ter falado sobre o assunto meia dezena de vezes, aproximadamente. Então, acho que a posição do presidente foi bem clara ao longo do 2025. Obviamente, tem diversas coisas na agenda dele como para estar tocando esse assunto todos os dias, né? O segundo ponto, por que demorou tanto a justiça? Pelo seguinte, porque a gente respeitou tudo aquilo que o Alexandre Moraes não respeitou. Então, a gente encaminhou a notificação pelo processo internacional, de acordo com a Convenção da Haia. Chegou nosso processo à Autoridade Central Brasileira. A Autoridade Central Brasileira encaminhou como corresponde ao STJ. O STJ deliberou. O STJ pediu para, inauditamente, pediu para se pronunciar PGR. Como não era suficiente, depois pediu para se pronunciar AGU. Depois resolveu que ia fazer sigilo de justiça, sobre uma simples notificação, né? Depois deliberou mais uns meses. Depois acabou determinando que se recusava a sequer encaminhar a notificação para Alexandre Moraes. Após tudo isso ter concluído, ao longo de muito tempo, nós entramos com uma petição para a juíza na Flórida, solicitando que autorize intimar o ministro por e-mail, do mesmo jeito que ele intimou a gente. Não porque a gente não sabe qual é o processo judicial internacional, não porque a gente não respeitou, de fato a gente exaustou o processo internacional. E uma vez a gente ter feito tudo direitinho e cumprido com todos os requisitos, voltamos à juíza, explicamos a situação. A juíza, na decisão da sexta, explica claramente que, obviamente, o sistema brasileiro está totalmente politizado e, porém, não disponível para ser concluído. Então, ela autoriza a entrega por e-mail. E a juíza demorou aproximadamente 4 meses. Quando o senhor acha sim, que vai porque encerrar 4 meses para deliberar. Decisão por aí? Por favor, Basília, pode Desculpa? repetir a pergunta? Quando o senhor acha que, então, teremos uma decisão da justiça americana? Esse processo chegará ao fim? Depende. Alexandre vai vir ou não? Se ele não vai vir, em 21 dias a gente vai pedir sentença por revelia e logo depois vai ter a sentença. Se ele vai vir, ele será ouvido e terá ampla oportunidade de apresentar todas as defensas como qualquer pessoa que se apresenta num fórum nos Estados Unidos. Doutor Martim, a única coisa que a justiça norte-americana pode fazer em uma sentença seria a aplicação de multa. O senhor descarta qualquer outro tipo de ação? Se ele não aparecer, seria a aplicação de multa. Não, também, obviamente, o que a gente está pedindo é uma declaração da juíza que os mandados do Alexandre Moraes desse estilo são inválidos nos Estados Unidos, né? Que isso basicamente seria confirmar que eles não cabem na lei americana, não cumprem com a Constituição e violaram os tratados internacionais. Ou seja, uma declaração da justiça que estabelece óbvio,
que ele não seguiu todos os passos que a gente seguiu. Ele não deu o respeito aos usuários nos Estados Unidos que nós demos a ele. Porque a gente já entregou esse respeito para ele quando a gente seguiu todo o processo internacional bonitinho. Por isso que demoramos 460 dias, mas agora estamos aqui. Okay. O senhor descarta qualquer tipo de sanção em relação ao governo brasileiro ou ao ministro Alexandre de Moraes? Sanção, se estamos falando de sanções econômicas da OFAC, isso não é parte do processo. E se estamos falando se estamos falando de uma sanção em relação ao processo? Em relação a alguma autoridade, alguma ação contra uma autoridade, além da punição, da aplicação de multa, no caso. Sanções só poderiam ser aplicáveis se ele se submeter na jurisdição e ele violar as regras do litígio, né, dentro do processo. Se ele não aparecer, então o processo continua e vai concluir sem ele. Mas não é sanção, senão que seria os danos econômicos, né? Basília? Gostaria de saber se, de acordo com seus estudos, há precedentes de outras autoridades brasileiras deste governo ou de outros poderes aqui no Brasil já punidas, julgadas, condenadas pela justiça americana. O senhor sabe? Eu acrescentaria... Claro que não. Claro que não. Nunca nenhum... Desculpe interrompê-lo. Existe também um exemplo ou um caso envolvendo o ministro ou outra autoridade de outro país? Então, eu falei isso no começo do caso, tá? E acho que se vocês vão e olham a nossa petição original de fevereiro de 2025, explicamos isso. A resposta em ambos casos é não. Nunca tivemos outra autoridade brasileira fazendo uma coisa semelhante e nunca enfrentamos uma outra autoridade estrangeira no mundo fazendo algo tão absurdo nos Estados Unidos. Então, não tem precedentes. Alexandre de Moraes realmente está numa liga ele sozinho. Não temos juízes de Coreia do Norte, da Venezuela ou de Cuba encaminhando ordens de sigilo por e-mail. Nunca ninguém fez essa barbaridade. Ele é primeiro. Por isso que tudo isso aqui é novidade nos Estados Unidos também. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso recorte. Eu quero pedir aí a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. E quero também agradecer aí a sua participação, o seu engajamento para com o nosso vídeo aqui nessa tarde de terça-feira. É muito gratificante mesmo. E mais gratificante ainda se você puder deixar o seu like, tá? Um abraço a todos vocês e até o próximo conteúdo.